Sejam todos bem-vindos para mais um podcast da Wiggles, onde a gente ensina vocês, pequenos e médios empresários, a venderem mais com lucro e previsibilidade. E hoje nós vamos falar sobre IA. E eu estou aqui com meu amigo e sócio João. Fala, João, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais um bate-papo? Bora lá. Muito bom. Hoje o nosso tema será como vender mais através da inteligência artificial, as famosas IAs, né, João? Existem várias dores dos empresários que a gente percebe que a IA veio para solucionar. E uma delas é o famoso... Tem tudo, né? Na parte de marketing, na parte de vendas, enfim. Mas uma delas é o lead curioso, né, João? O que você pode falar um pouco aí? Como que era antes e como que vai melhorar agora com a chegada da IA? Eu acredito, Vitor, que muita coisa vai melhorar com a IA. Tá? Qual que é o grande problema que empresários reclamam, por exemplo, de tráfego pago, de você investir em tráfego pago? É a quantidade de curiosos que aparece. Ele fala, investo tanto em tráfego pago, mas só aparece curioso. A pergunta é, será que essas pessoas que estão procurando são realmente curiosas ou eles não estão sendo atendidos na hora certa? Porque imagina, uma empresa comercial trabalha das 9 às 6 no horário comercial. E aí um cliente manda mensagem às 7 horas da noite. Falando, a empresa está fechada, interessado no produto. E aí ele vai ser atendido no dia seguinte, às vezes pela secretária que abriu a loja, que limpou, lá pelas 10, 11h30 da manhã. E aí o cliente não responde mais. A pergunta é, será que ele é curioso ou ele não foi atendido naquele horário que ele gostaria de ser atendido? Esfriou, né, João? Esfriou. Passou o calor do momento, né? O calor da emoção, do desejo de ter aquele produto naquele momento. E às vezes ele nem lembra, né, por que ele clicou. Nem lembra, quem é você, né? Mas quem que é essa loja? Eu cliquei, anúncio, enfim, né? E muito bom essa observação, né? Sempre tem uma briga entre marketing e comercial, né? Marketing e o time de vendas. E eu percebo que essa briga, ela se dá muito em conta disso mesmo, né? Chega lead, mas ele é lead curioso. E aí a questão é, quem tá ali para medir, né? Quem que tá ali para responder? Respondeu na hora? Já começa por aí, que a gente chama de lead. É o que a gente chama de lead time, né? Responder ali no momento, né? Você pegar o lead quente, que é o que você falou, e depois vem para a pergunta de qualificação também. Como saber se é qualificado ou não? Existem algumas empresas que têm alguma pergunta de qualificação. Nós mesmos temos aqui. Quanto que é o seu faturamento, tua média de faturamento? Se a pessoa fala o valor específico, a gente sabe que está dentro do nosso ICP, do nosso perfil do cliente ideal. E aí a gente fala, poxa, ó, é um lead qualificado. Se a pessoa fala um outro valor, a gente sabe que não é qualificado. E depois eu vou cobrar o marketing. Ó, você está trazendo lead desqualificado. Mas se eu não tenho nada disso, não tenho uma IA para responder na hora, não tem essa pergunta, como é que eu vou saber se é curioso ou não? É um mero palpite, né? E eu vejo que essa briga ela não é saudável, João. Nas pequenas empresas, o cara tá brigando com a agência, com o gestor de tráfego, não que eles não façam cagada, mas tendo a IA ali para responder, e uma coisa que é interessante, às vezes o vendedor ele teria que fazer um relatório, né, de quantos leads que chegaram. E a maioria das vezes o cara não faz. Exato. E a questão é, se tem um robô ali, uma IA para atender, ela faz relatório, segue processo. Então isso também é uma outra vantagem, né? Você sabe exatamente quantos leads que chegaram ali, porque se você pedir, ela vai te falar, né? Quantos que chegaram e quantos são qualificados. Então eu acredito que isso aí vai acabar com essa briga, né? Sim, porque o pulo do gato das inteligências artificiais que estão vindo é responder de uma forma humanizada. Seja por um Instagram, seja pelo WhatsApp, é você ser bem treinado, né? Treinar bem essa IA, né? Com os processos da empresa, com os produtos, e ela responder de uma forma humanizada para esse cliente. Legal até colocar um tempo de demora nessa resposta para que o cliente fique na dúvida. Será que é realmente um robô que está me atendendo ou é uma pessoa? Legal isso que você falou, a gente teve num cliente hoje pela manhã, ele falou, né, nossa, mas não vai ser a IA igual do lugar que eu fui cotar não, que respondia na hora e uma coisa superficial. É interessante, porque tem como colocar esse delay, as que a gente implementa nas empresas já tem esse delay, e você falou uma coisa interessante aí, o tom humanizado, né, porque o pessoal tá confundindo muito, e a gente está percebendo, visitando empresas, mas isso aí é um chatbot, né? O que é o chatbot? A gente tem o botãozinho lá, quer saber mais? Sim ou não, né? Você quer falar com o vendedor? Sim ou não? Aqueles botões, você tem que deixar muito claro que a IA não é isso, né, João? De forma simples, o que é uma IA que atende no WhatsApp? É o chat GPT, não é? Para quem não sabe nada, como explicar isso de forma simples? Para quem não sabe, é realmente um robô, né, treinado por nós, mas que ele converse com a pessoa de uma linguagem simples, de uma linguagem que ele se adapta ao próprio cliente, entendeu? E aí, através, né, da tecnologia do ChatGPT, com os agentes de atendimento, ele faz essa primeira qualificação.
Se for um produto de alto valor agregado, que ele talvez não consiga fazer o fechamento na hora, ele direciona, ele qualifica o cliente, tira todas as dúvidas e aí direciona para um atendimento humano que vai dar continuidade. Se for um produto de ticket baixo, ele pode enviar o link ali na hora e a pessoa fazer o pagamento. Legal. Já tem essa integração entre... Já tem a integração das Legal. plataformas, sim. Depende do negócio. Sensacional. E dá para mandar foto, Dá né? para mandar foto, imagem, vídeo. Como você treinar ela, é como ela vai agir. Ô, João, mas isso, assim, eu tô pensando em termos de eficiência, né? Eu acho que quando fala de inteligência artificial, não tem como a gente não falar da palavra eficiência. A gente, inclusive, nas comunidades que participamos, é o que eles falam lá. Você já imaginou se, assim, você tem um banco ali de fotos, de vídeos do produto, o quanto que você não ganha de tempo do teu time de vendas? É surreal isso. E assim, você consegue até economizar com o custo de funcionário, né? Inclusive, assim, se 1.000 clientes te procurarem naquele momento, clicarem no seu anúncio, ela vai atender essas 1.000 pessoas, ou quantas forem necessárias, né? Eu falei 1.000 para ter um de base, mas quantas forem necessárias no exato momento. Ele não vai ter que parar para atender um, para depois, daqui a pouco atender outro. Não, Entendi. é instantâneo. E não tem comissão? Não tem comissão? Não tem. 24 horas por dia? Não tem. Não te leva na justiça? E não tem comissão, não tem salário, né? E obedece processo, né? Obedece processo. Sensacional. Ele faz exatamente o que o empresário quer que ele faça, que é tratar bem os clientes. Muito bom. E assim, interessante, até para deixar para o pessoal que está nos acompanhando, que a IA não é só atendimento no WhatsApp, tem várias, né? A gente implementa aqui várias. A nossa, carinhosamente, a gente chama de Yara, né? Concorrentes, não copiem o nome, tá? Mas Yara, né, é onde a gente implementa essa pré-vendedora, dependendo do negócio, mas essa atendente que fica no WhatsApp aí das pequenas e médias empresas. Mas também tem o Iago, tem a Maria, que a gente implementa. Mas o que eu vejo também, que até o nosso trabalho de marketing, né? O Eduardo está aqui nos bastidores fazendo aqui o processo da gravação. A gente tem IA também para edição de vídeo. Então, salvo engano, quanto tempo que a gente demorou para fazer os recortes? Foi coisa de 20 minutos processando, nem isso. 10 minutos. Então, um podcast de 40 minutos, ele pegou e fez os recortes automáticos, legendou, colocou música e efeito em 10 minutos. Então, quer dizer, quando fala de IA, não se limitar a ChatGPT ou a DeepSeek ou qualquer uma que venha a vir, que todo dia está lançando uma, né? Agora virou febre isso, mas não se limitar a isso. Existem várias IAs, inclusive dentro do próprio CapCut, que é das ferramentas de edição. Então, você imagina, você pegar um conteúdo de 40 minutos e ele fazer vários recortes em 10 minutos. Entregar legendado. Então, assim, é impressionante. E aí eu fico imaginando o trabalho do editor de vídeo ou da agência, facilita, né? E também abre brecha, né? Para que a empresa tenha isso de forma interna, né? Porque ela vai ter uma ferramenta que faz edição de vídeo, que é uma IA. Né? Edita, faz o recorte perfeito, faz a transição de câmera, legenda. Então, assim, não é só se limitar a ChatGPT, né, João? O pessoal fica muito preso em cima disso, né? Ô, João, o que você acha que vai acontecer com as empresas com a chegada da IA? Assim, diminuição de custo, isso é lucro, escala? O que você imagina? O teu olhar de empresário, assim, mais de... Quantos anos empreendendo? 20 anos. Mais de 20 anos. Agora que você está vendo a IA, o que você imagina que vai acontecer com as pequenas e médias empresas? Eu vejo eficiência. Eficiência em atendimento, eficiência em você capturar novos clientes para fazer esse trabalho chato que é a qualificação. Que muitos vendedores não têm paciência para fazer. E quando fazem isso mais ou menos. Contra a vontade, né? Então, eu vejo assim, redução de custo, você vai conseguir chegar a mais pessoas, aumentar o seu raio de atuação, porque a inteligência artificial vai qualificar melhor o seu cliente. A gente fala de qualificação por causa da Yara, né? Mas tem também o Iago. Então, eu vejo isso, redução de custo, e o empresário vai ter mais previsibilidade dos seus resultados. Vai saber quanto ele precisa de oportunidades no mês para bater a meta daquele mês. Boa. Isso é interessante, que a gente começa a entrar no Iago, né? O que é o Iago? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, a gente implementa processo comercial nas empresas. Nosso processo comercial ele tem os 3 pilares, né? A gente trabalha o marketing, trabalha o time de vendas, né? E trabalha a base de clientes. E isso dá todo embasamento para o nosso processo comercial em si, que é o geral, né? E a gente descobriu que existe aí a tua maquininha de vendas, né? O que seria a tua maquininha de vendas? Vamos supor que tem uma empresa que a cada 1.000 oportunidades
que seria oportunidades? Ligação, né, João? Visita na empresa, prospecção ativa, lead, enfim. Cada 1.000 oportunidades ela faz 100 vendas. E isso é uma taxa de conversão de 10%. E essas 100 vendas é um ticket médio de 1.000, dá 100 mil de faturamento. Perfeito. A gente, com esses dados, consegue saber exatamente quantas oportunidades o empresário tem que ter no próximo mês para faturar aquilo que ele quer. Então, isso é o que dá previsibilidade, né? O número. O pessoal fica muito preso hoje que se é a dancinha, se é a blogueira, se é... Não, é número. Fala assim que não existe mais marketing, né? Existe matemarketing, né? Sim. Que é a pura, boa e velha matemática, né? A lei dos números que não erra. Só que aí tá, né? Como cobrar isso, né? Como fazer com que o time de vendas marque isso? E aí nasceu a ideia do gerente comercial, que a gente carinhosamente chama de Iago. O que o Iago faz para você que está assistindo, na pequena e média empresa? Ele vai cobrar os seus vendedores no final do mês. E essa cobrança, João, que ele faz no final do dia, né? Não, no final do dia, não no final do mês. Peraí que eu vou voltar. O que o Iago faz? Ele cobra os seus vendedores no final do dia. O que você fez, né? Com uma palavra mais carinhosa, né? Mas enfim, aí, como foi seu dia? E aí o vendedor vai falar tudo o que ele fez. Ó, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E aí ele vai jogar isso para um banco de dados e vai mostrar, olha, o teu time de vendas hoje, vai mandar um relatório no final do dia para o empresário, teu time de vendas hoje produziu isso aqui, vendeu isso aqui. Você está a 83% da meta. Você está a 17% da meta. Ou seja, com base nesses dados, João, a gente consegue criar a tal da previsibilidade. Exato. Que é tão difícil, né? Assim, eu costumo brincar aquele filme Alto da Compadecida, não tem aquele trecho que fala assim, tô rico, tô pobre, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, né? E o empresário, ele passa muito por isso. Chega dezembro, tô rico. Chega janeiro, tô pobre. Chega maio, dia das mães, tô rico. Junho, até junho tem o dia dos namorados, né? Mas tô meio pobre. Depois julho, tô pobre. Então, fica essa oscilação e não tem previsibilidade. Por que não tem? Porque não tem os números. E não tem os números porque o vendedor também não manda, fala que não dá tempo. E a gente criou um gerente comercial que vai fazer isso. Vai cobrar o vendedor, jogar no banco de dados, resumir essas informações e falar, ó, teu time fez isso aqui, você tá a tantos por cento da meta. O que é interessante, João, que o cara com esses dados, no mesmo dia ele toma uma atitude. Não vai ficar esperando, não, mas o que será que eu tenho que fazer? Eu vou chegar no final do mês, dia 29, para ver se vai bater a meta. Consegue tomar as decisões mais assertivas, né? Saber qual vendedor cobrar, Exato. cobrar o time, né? Por que não tá alcançando as... Vai tirar o vendedor da zona de conforto, com certeza. Mas é aquela, por mais que a inteligência artificial venha para melhorar, ela nada substitui o atendimento humano, porque as pessoas se conectam com pessoas. Exato. Então ela vai fazer um trabalho repetitivo, um trabalho chato que os vendedores não querem fazer. Agora, o relacionamento com o cliente, né, o bom atendimento, isso, por enquanto, não vai substituir. Por enquanto, né? Pode ser que... Inclusive, eu vi uma frase que eu gostei bastante, falou assim, a inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente, né? E aí veio uma outra frase que falou assim, não, a inteligência artificial não vai tirar o emprego de muita gente, ela vai tirar o emprego de quem não a usa, né? Porque se você continuar usando, você vai produzir mais. A gente tem alguns projetos, né, de lembrar as pessoas, enfim, não é o objetivo, mas tem assistente financeiro, né, a gente tem serviço de conselho bíblico, tem um monte de produtos e serviços que a gente consegue criar. E você deixa a vida da pessoa mais produtiva. Se você deixa a vida da pessoa mais produtiva, você faz com que ela ganhe mais dinheiro com aquilo. Então, assim, eu acredito que não é que vai acabar com os empregos das pessoas, pelo contrário. E eu também vejo de um outro lado, queria até saber a sua opinião. Se a empresa tem um corte de gastos, logo sobra mais dinheiro. Se sobra mais dinheiro, ela vai investir em novos produtos, novos serviços, ela vai ter mais lucro. Se ela tem mais lucro, ela até vai contratar mais. Só que ela vai contratar aquelas funções, como você disse, que tem que ser o ser humano. Então eu vejo que, pelo contrário, que se a empresa vai ter mais lucro, ela vai poder contratar mais. Como você vê esse cenário? Eu vejo isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você crescer a empresa, né? Além desse medo de demissão, massa, bem, mas as pessoas vão ter que se qualificar mais, estarem melhor qualificadas para essas mudanças que estão vindo. Então, vendas não é algo assim, dom, algo do acaso, é algo você treinar. Então, os vendedor profissional mesmo, ele vai ter que se qualificar para que aquele trabalho de relacionamento com o cliente, que ele tem que estar ao tete a tete, ele não pode perder. Tem que se qualificar. Então, eu vejo isso como uma oportunidade dos empresários pensarem em novos negócios, em novas franquias, e porque a automação vai facilitar esse caminho.
O serviço chato, né? Gostei do que você falou. O serviço chato, trabalho duro, operação, a IA vai fazer sem reclamar 24 horas por dia, sem Cobrança, salário, sem nada. prospecção, né? Essa parte é Cobrança. chata, que ninguém gosta de fazer, né? Cobrança. Exato. Então a IA vai fazer essa cobrança. É porque é uma profissão que toma muito não, né? Exato. E ela não tem problema com tomar não, ela não tem dor emocional, fico dolorido, não, né? Apesar que nós estamos no Brasil, não duvido que daqui a pouco vão criar uma lei trabalhista para ela também. Mas assim, por enquanto a gente vem vendo os bons resultados. E tá tudo no começo ainda, né, João? O que você veja assim, que esse mercado ele tá muito imaturo ainda, tem gente oferecendo o gato por lebre, tem gente que já tá tendo decepção, mas isso aí é IA, parece um robô. Então assim, como saber o projeto de IA, né, a empresa de IA para contratar? A gente implementa processo comercial e dentro do processo comercial a gente entrega essas IAs para os nossos clientes, a gente implementa essas IAs, mas não fazendo um merchan para nós mesmos, mas como identificar? Eu sou um pequeno e médio empresário, como que eu vou identificar aquilo que eu tenho que contratar? Já que tá tudo novo, né, e eu tô vendo um que é robô, como identificar isso? Fazer um bom diagnóstico com o empresário, ver onde que ele está errando, né? Entender os seus processos comerciais, ver se realmente é prospecção, é atendimento, é o fechamento, onde que ele está errando e com base nessa dificuldade colocar uma inteligência artificial para melhorar esse processo. Porque muitas vezes um processo errado ele vira um funil. E esse funil ele vai, né, e quebra toda a cadeia do processo comercial. Exato. Fazer um bom diagnóstico, fazer testes, a pessoa conhecer, né, os nossos produtos, ver que ele tem um atendimento humanizado, né, que o cliente, na hora que for recepcionado, ele vai gostar do atendimento. O segredo é esse, é você prestar um serviço que a pessoa goste de ser atendida, mesmo que fique na dúvida se é um robô ou não. Mas eu fui atendido na hora que eu precisei e ele tirou todas as minhas dúvidas. E a inteligência artificial faz o agendamento, faz todo o processo. Exato. E uma coisa interessante, ele está falando do agendamento, do atendimento, e a gente comentou brevemente aí dentro do marketing, mas até nós estamos criando uma plataforma, e a Maria é a nossa consultora 24 horas, consultora de marketing e vendas, e a Maria vai ajudar os nossos clientes, João, a produzir conteúdo. Então, você vai mandar uma mensagem para ela, olha, eu preciso que você crie uma ideia de conteúdo XYZ. Ela vai perguntar quem é o seu cliente ideal, o tipo de negócio, ela vai criar essa ideia. Porque o que é a Maria? É sim o ChatGPT, é a IA, só que tem a nossa metodologia, o nosso banco de dados, os nossos anos de estudo, de experiência. Como vamos treinar ela, né? Exato. Então, os empresários hoje vão ter esse produto. Os nossos clientes vão ter acesso a esses produtos, onde a pessoa vai colocar lá e vai gerar ideias. Porque qual que é o grande erro que eu percebo, João? Algumas empresas que estão usando para criar conteúdo, o pessoal não sabe pedir as coisas para o ChatGPT. Chega lá e fala assim, crie conteúdo de emagrecimento. Você vai criar um conteúdo genérico, que é a mesma coisa que você pegava no Google antes, num blog. Então, ele não sabe quem é seu cliente ideal. E qual que é o produto da Maria, que é a nossa consultora 24 horas? É você realmente mandar a mensagem para ela, ela vai identificar o seu negócio, e depois isso vai ficar salvo, e ela vai gerar a ideia de conteúdo com base naquilo que você precisa. Com base no que a gente entende como processo de marketing. É um conteúdo topo de funil? É um conteúdo meio fundo de funil? Ela sabe o que é isso. Né? E ela sabendo o que é isso, ela direciona. Então, até isso, dentro do marketing, a gente está conseguindo ter IAs, né? Então, eu vejo que a inteligência artificial ela está dentro de várias coisas. E isso está trazendo muito mais efetividade. Quem não quer melhorar o marketing, né? Puxa vida. Acho que todo mundo, né? Então, a gente falou de marketing, falou aqui do atendimento ao cliente também, e a gente vai para a parte de base de clientes. Eu vejo que é o nosso tripé. Eu vejo que é uma coisa que a gente às vezes percebe, a falta de dados, né? Essa falta de não ter esses dados para ler, ou de às vezes não saber interpretar essa informação. Se eu tivesse algum lugar que eu perguntasse para isso, e ele tivesse esse banco de dados e me falasse, você está errando nisso, imagina o quanto que encurtaria, porque quantas das vezes, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, você debruça na frente do computador, você olha os seus números, você fala, o que eu vou fazer com isso? Minha taxa de conversão tá tanto. Tá, eu vou fazer o quê? Como prosseguir? Eu vejo que isso é importante na IA, né? Ela tem resposta para tudo. E talvez ela não vai te dar a cereja do bolo, né? Porque ela não sabe exatamente o seu negócio, mas ela vai te dar um detalhezinho, né? Um norte, né? Um norte.
faça isso, né? E é exatamente isso que a gente quer fora, por isso que o nosso cérebro, né? A nossa metodologia está dentro das nossas IAs que a gente implementa. Não é só um robô, né? É um robô que tem a nossa metodologia e tem a inteligência aqui por si só, né? E a mina de ouro de qualquer empresário é a sua base de clientes. É os clientes que compram recorrentes, com frequência, saber cuidar melhor desses clientes, ao invés de todo mês ficar querendo prospectar clientes novos. É importante o marketing para esses novos clientes e tal, mas e os clientes que você já tem? Tem coisa mais chata que você ser tratado por uma empresa que você já compra de uma forma indiferente? Que a gente fala como é que fala? Indiferença percebida. O que é uma indiferença impercebida? É eu saber que eu sou um cliente especial para aquela empresa, que eu compro com frequência em valor, mas eu sou tratado como qualquer um. Recebo no WhatsApp lá uma mensagem genérica lá de... Chegou novidades. Chegou novidades. Nem pelo nome me chamam mais. Eu vejo muitos empresários, Vitor, querendo trazer cliente novo toda hora, todo mês, mas esquece de cuidar dos clientes que já tem, da sua própria base de cliente. E ali está o ouro de qualquer empresa. É os clientes recorrentes, é os clientes que já compram de você, porque eles já quebraram a barreira de será que aquela empresa, aquele produto é bom? Vou comprar uma vez. Se comprou uma vez é porque já quebrou várias objeções. Provavelmente, se você cuidar, ele vai voltar a comprar novamente, todo mês. Exatamente. E a IA consegue ajudar nisso, porque ela trabalha toda a parte de relatório, ela vai puxar, né, te ajudar na construção de scripts e tudo mais. Eu vejo que IA é isso, né? IA tá em tudo. A IA não tá só no atendimento do WhatsApp, na edição do vídeo, ela tá em tudo e ela chegou para ficar, né, João? Eu vejo que é o novo smartphone, nova revolução industrial. Sim, com certeza. Não tem volta, né? Não tem volta. Tem que investir nisso e as empresas que investirem, saírem no começo, vão sair à frente do concorrente. Legal o que você está falando. Provavelmente daqui a pouco isso vai democratizar. Sim. A maioria vai estar com processos de IA, com ferramentas funcionando, mas quem chega primeiro bebe água limpa e outro ponto também, né? Eu acredito que aquela frase, se não me engano, do Bill Gates, não me recordo, existem empresas que estão na internet e as que não estão vão morrer. Haverão dois tipos de empresas no futuro, né? As que estão na internet e as que estão fora do jogo, né? Fora do jogo. E com IA, isso vai ser muito pior. Com certeza. Porque não tem como eu competir com o concorrente que ele tem uma atendente lá que atende 100 mil pessoas por segundo, sendo que eu tenho que colocar um time para atender isso. Então não tem como competir. O teu concorrente, se ele tiver com IA, ele vai estar mais lucrativo. E se ele está mais lucrativo, ele compra o estoque melhor, porque ele tem mais dinheiro. Ele consegue investir mais que você, porque ele tem mais lucro. Ele consegue contratar melhor que você, pagar um salário melhor, porque ele tem mais lucro. Então ele tá uma empresa mais eficiente. Se ele é mais eficiente e você não tem, lascou, né? Você vai perder para ele, vai roubar espaço. E aí tem aquela frase, né? Existem dois tipos de cenários. Ou você tá fazendo poeira, ou você tá comendo poeira. Qual empresa que você vai ser? Aquela que vai estar fazendo poeira com IA, com processo comercial, ou aquela que vai estar olhando os outros fazerem e aí na hora que ela pensar em entrar, ela já tá fora. Eu vejo que chegou para ficar, João. Chegou sim. Ô, Vitor, então, quer dizer então que a inteligência artificial vai vir para resolver todos os problemas do empresário? Ô, João, fosse bom que fosse assim. Tem uma frase, se não me engano, do Marcelo Germano, que ele fala, né? Uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Ela é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. O que isso tem a ver com a IA? A IA faz um trabalho extraordinário. Mas se você colocar num processo ruim, vai dar errado. Então não adianta você pegar algo muito bom e colocar em algo que já não funciona. Se o cara não tem processo, a empresa dele tá indo ladeira abaixo, ele não sabe o que fazer, a IA não vai ajudar. Agora, esse cara tem que entender o jogo, entender o processo, colocar o negócio funcionar, e aí ele traz a IA. Aí ela faz um bom trabalho. Não adianta nada você pegar algo muito bom e colocar em algo ruim. Agora, se você pegar algo ruim, mediano, e colocar num processo bom, aí a coisa funciona. Então eu vejo que ela não é a solução de todos os problemas. A solução é o cara debruçar nos estudos, estudar, entender o jogo, e aí ele traz ela como uma parceira. Ela vem para somar, não vem para resolver os problemas, não. E falando nisso, tem a questão da clínica, né, João? Serviço de saúde, clínica médica. Como que tá a IA para esse segmento? Isso. A IA está vindo para o ramo de saúde, né, de estética, na parte de medicina, para o atendimento aos clientes e ajudar na parte de agendamento. Então, ela vai estar interligada ao sistema de agendamento do médico, ela vai consultar essa base de dados para responder para o cliente, né, para o paciente,
qual é o melhor horário, quais são as disponibilidades, as especialidades que os médicos ali daquela clínica têm para conseguir fazer um agendamento, seja de Legal. consulta, de exame. Então, ela, através de um atendimento humanizado, ela vai conseguir qualificar o cliente, tirar as dúvidas, enviar exames, Que legal. porque vai estar todo interligado ao sistema e à base de dados. E muita gente pensa, então é o fim da secretária. Não é que é o fim, como eu enxergo. Vai fazer o papel da secretária, mas vai tirar um peso das costas dela. Sim. Porque hoje, se você conversa com a secretária, ela fala, não tem tempo de eu prospectar, de eu ligar para cliente, porque eu tô tendo que agendar, mandar exame. Então, se você tira esse trabalho, que é o trabalho chato da secretária, ela sobra com mais tempo. Se ela sobra com mais tempo, ela pode fazer o lado comercial. Exato. Prospectar e ir atrás, e ela ajuda a aumentar o faturamento da clínica. Então, olha que legal, não veio para tirar o lugar da secretária, né? Veio para otimizar o trabalho dela. Sim. João, estamos chegando ao fim. Se você pudesse traduzir o que a gente falou de IA na vida do empresário, qual frase você usaria? Tem uma frase que eu gosto muito do Sêneca, um filósofo estoico, que ele diz assim: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então não adianta vir esse mar de informações, de inteligência artificial, de tecnologia, se o empresário não sabe para onde ele quer ir, não sabe onde ele quer chegar. Então nós viemos para ajudar esse empresário a dar um norte para ele, a dar um rumo, ajustar as velas e caminhar para o propósito da empresa dele, né? Da filosofia de vida dele, onde ele quer chegar. Então a inteligência artificial vai vir para ajudar o empresário. Mas para isso ele tem que investir em processos, investir em pessoas e investir em consultoria para sair na frente. Exatamente. Ok? Sem a informação ali não adianta de nada você achar que a IA vai curar todos os problemas, que ela é o remédio dos remédios, que ela não vai. Você precisa estruturar aí toda a sua ideia, para onde, né? Como você usou essa frase maravilhosa, para onde você quer ir. E aí a gente vai entender, né? Você precisa melhorar o seu marketing, vamos trazer IA aqui para melhorar. Você precisa melhorar o teu time de vendas, vamos trazer aqui gerente comercial, gerente financeiro. Você precisa melhorar a tua base de clientes, vamos trazer IA aqui para a gente melhorar. E no final das contas, isso tudo se resume àquilo, né? Um empresário mais próspero, com mais dinheiro, é um cara mais feliz, que viaja com a família, que tem os seus sonhos, que contrata pessoas, que no final das contas faz a roda do Brasil girar, né, João? Que somos nós. Atrás de cada colaborador de uma empresa tem uma família. Exato. Quanto mais próspera a empresa for, mais prósperas serão essas famílias. Exato. Mais tranquilo o pai de família vai chegar em casa e falar, o meu salário está garantido, porque a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa próspera, investe em pessoas, investe em processos. E o segredo são as pessoas. Exato. Tira as pessoas de uma empresa... Acabou, né? Exato. Exatamente. E a IA não vai substituir isso, tá? Não vai tirar as pessoas, pelo contrário, ela vai vir para melhorar. Então, tira isso que estão falando, vai acabar tudo. Não, calma, tá? Não é bem por aí, ela veio para somar, para fazer você ficar mais lucrativo. E é isso. João, como é que tá a sua rede social? Valeu. João Cosentino. Cosentino com Z. Vai lembrar, né? A minha é só pesquisar lá, @ovitorgarbim e @Wiggles, tá? Se você quiser seguir lá a gente, fazer um diagnóstico gratuito, tá? Sim. Conversar lá com a gente durante 1 hora, a gente vai te falar o que você tem que fazer, o que você não vai, ou a gente ou alguém da equipe. E aí depois a gente vai te convidar para conhecer os nossos programas, conhecer as nossas IAs também, né? Importante falar, você vai conhecer como funcionam as IAs, talvez implementar na sua empresa. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, se inscreva aqui, porque tem conteúdo toda semana, isso é muito importante para que você não perca nenhum conteúdo. Manda também para aquele amigo empresário, né, que precisa saber sobre esse tema, para ele começar já a acordar e começar a correr atrás e não comer poeira, né? Importante isso. E do mais é isso. João, muito obrigado. Obrigado, Vitão. Boi lento bebe água suja, né? Então vamos beber água limpa e vamos sair na frente. Exatamente. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.